Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo para a nossa vida, não é? 9h30 da manhã. E a gente veio fazer a nossa reflexão. O que a liturgia nos trouxe hoje, né, de ensinamento? Pelo que eu dei uma lida hoje aqui, a gente vai meditar, a gente vai aprender e também vai meditar e descobrir, né, aonde e qual a posição em que a gente está nessa vida. Se a gente representa Marta ou se a gente representa Maria, né? Se a gente está só recebendo ou se a gente também está acolhendo, ou seja, se a gente sabe o que é a diferença de receber e de acolher, né? E nesse evangelho de hoje a gente observa isso, né? Esses dois personagens aqui nos representa, né? Representa a nossa vida, representa o nosso dia a dia, representa aquilo que a gente consegue dar para Jesus. Tanto um personagem, Maria, como o personagem de Marta, né? Os dois nos representam e a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. Viemos aqui para Lucas, capítulo 10, e o versículo é do 38, aqui ó, do 38 ao 42. Ouvir a palavra de Jesus. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar-me. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. A palavra de Deus hoje vem falar sobre esse acontecimento, né? Jesus, a palavra diz que Jesus foi visitar a casa dos seus amigos, Marta e Maria. Não é? Quem são Marta e Maria? Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, né? Aquele que Jesus ressuscitou, que ele mandou sair dali do túmulo. Tirem a pedra, né? E ele manda que Lázaro saia. Então, Jesus já tinha acontecido isso de Jesus ter ressuscitado Lázaro. E Jesus resolve fazer uma visita a Marta e a Maria, né? Marta e Maria nesse evangelho são dois personagens importantes para a nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos muitas vezes como Marta e muitas vezes vivemos como Maria, né? E a gente vai ver por quê. A palavra diz que Jesus chega e Jesus é recebido por Marta, né? Nesse evangelho a gente vai entender que receber e acolher são coisas totalmente diferentes. Eu posso receber uma visita na minha casa, mas eu posso também não acolher, né? E foi o que aconteceu aqui com Jesus, né? A palavra diz que Marta foi ao seu encontro. Então, Marta o recebeu. Então, o que é que acontece? Marta recebeu Jesus, mandou que Jesus se acomodasse lá na sua sala, né? E Marta picou a mula e foi fazer os deveres da casa, ou seja, foi fazer os seus serviços. Ela estava muito atarefada, estava muito preocupada, porque o Senhor ia chegar na casa dela e ela precisaria deixar a casa impecável.
como nós, né? Nós somos assim. Principalmente quando a gente sabe que vai chegar a visita. A gente corre, a gente arruma, a gente limpa, a gente bota as coisas novas que estão guardadas, né? Para fora, as louças, as coisas para servir a visita, que é um erro, né? A gente que tem que usar as coisas bonitas e novas. E aí Marta era essa pessoa, Marta. Marta estava ali preocupada porque Marta ia fazer o jantar, né? E a gente vê o outro lado de Maria. Maria era sua irmã e Maria acolheu Jesus. Então a gente vê a diferença de receber e acolher. Marta o recebeu, colocou para dentro, mandou que ele sentasse e foi embora. Deixou ele sozinho e foi fazer o serviço. Mas Maria o acolheu. A palavra diz que Maria sentou, né, do seu lado e ficou escutando Jesus, ou seja, acolheu Jesus, ficou ali, dando atenção, ficou ali fazendo sala para a visita, ou seja, Maria a acolheu. O que a gente pode extrair desse evangelho hoje para a nossa vida? O que a gente pode meditar em cima desse evangelho? Muitas vezes a gente tem os dois comportamentos, não é? O que acontece quando a gente... a diferença de receber a visita e de acolher a visita. Muitas vezes a visita pode chegar na nossa casa, a gente abre a porta, a gente manda ela entrar, mas a gente não liga. A gente vai fazer as coisas, muitas vezes liga a televisão, manda a fulana ficar ali. Muitas vezes é até uma visita desagradável que a gente não gosta muito. Então a gente não dá lá muito aquela atenção à visita, ou seja, a gente recebeu a visita. Quando eu gosto da pessoa, quando eu sou uma pessoa acolhedora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer sala para a visita. Jamais eu vou deixar a visita na sala, assistindo uma televisão, e vou vir para a cozinha fazer alguma coisa. Ou seja, eu vou sentar com a visita, eu vou conversar com a visita, então eu estou acolhendo aquela visita, eu estou dando atenção. Então, mesmo que eu venha para a cozinha fazer alguma coisa, eu vou chamar aquela visita, então a gente vai ficar ali conversando. Eu acolhi, eu recebi, mas também eu acolhi. A palavra diz que Marta recebeu, mas Marta não acolheu. Maria não recebeu Jesus, mas acolheu. Né? E a palavra diz que Marta estava muito indignada com Maria. Aparentemente, quando você lê, você diz: mas Maria era aquela irmã preguiçosa que não ajudava Marta em nada, principalmente pela forma como Marta fala com o Senhor. Não te importas que ela não me ajude, né, nos deveres da casa, nos serviços da casa, porque ela é assim, ela é preguiçosa, ela é escorona, né? Quando a gente tem filhos, principalmente dois filhos, duas filhas, como no meu caso, a gente sabe mais ou menos como é isso, né? A gente dá funções a elas, mas sempre uma se escora na outra, né? Vai lavar um banheiro? Você vai lavar um banheiro, você vai varrer a casa, vai passar pano na casa. Geralmente, quem passa pano na casa não quer saber lavar o banheiro, sempre sobra para uma. E sempre tem uma que é mais dada a fazer serviços de casa do que outra. Então a gente vê a diferença. E Jesus diz assim: Marta, Marta. Jesus faz um alerta a Marta. Por que te importas tanto? Né? Você não deve se importar com essas coisas. Maria, ela se importa com o mais importante, Jesus quer dizer. Só que nesse caso, Jesus estava entendendo que Maria ela não era preguiçosa. Jesus estava passando para Marta que Maria estava fazendo o melhor, que era escutar o Senhor, ou seja, colocar Jesus em primeiro lugar, né? E Marta não. Marta só se preocupava com os afazeres da casa, ou seja, Marta só ligava para as coisas do mundo. Marta não estava nem aí para a presença do Senhor. Muitas vezes eu e você somos assim. Muitas vezes a gente deixa Jesus de lado para viver as coisas do mundo. E Jesus vem dizer que Maria
essa sim estava escolheu a melhor parte. E qual é essa melhor parte que Jesus fala? É de estar aos seus pés, é de colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Maria deixou tudo para lá. Maria não queria saber de fazer comida, Maria não queria saber de estar varrendo casa, de estar lavando roupa, com Jesus ali presente. Não é por quê? Porque ela estava tendo a oportunidade de ter o Senhor dela ali do lado. Então, era o momento dela estar adorando, era o momento dela estar com Ele, dando atenção, tirando para a nossa vida. A gente precisa ficar com a melhor parte, que é adorar o Senhor, que é colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Antes de qualquer coisa, antes de serviços domésticos, antes de irmos passear para algum lugar, precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida, não é? Escolher, acolher o Senhor que nos espera todos os dias, principalmente na sua igreja. Ele está lá aos domingos, né, que é o dia do Senhor, esperando por nós. Ele está todos os dias, mas pelo menos aos domingos eu preciso ter um tempo para Jesus, uma hora para Jesus. A missa, ela é uma hora só, uma hora. Você tem várias missas durante o domingo. Então não é possível que dentro do domingo você não tire uma hora para ir visitar Jesus. Por quê? Porque você tem o seu trabalho, porque você tem a casa cheia de visita, porque você precisa fazer os afazeres da casa, porque durante a semana você não está em casa, então você precisa fazer naquele domingo. Se você for para uma missa, vai perder tempo. E Jesus quer dizer: Marta, Marta, por que te importas tanto com essas coisas que tu vai deixar aqui? Tudo vai passar, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo, tudo, toda a nossa fúria, tudo que a gente tem, toda a nossa ansiedade para deixar tudo pronto, não é? Eu sou uma pessoa muito exigente, eu gosto das coisas arrumadas, eu gosto das coisas tudo certinha no lugar. Eu saio para trabalhar à noite, mas eu deixo tudo pronto. Às vezes eu saio em cima da hora, mas eu deixo tudo pronto. Não fica nada fora do lugar. E eu fico indignada quando eu chego que tá tudo fora do lugar, né? Minha filha, ela já sabe. Arrume e deixe, porque quando eu chegar de manhã, eu quero tudo no lugar onde eu deixei. Eu tenho essa preocupação. A gente sabe que quando a gente é assim, a gente se preocupa. Gosta das coisas no lugar e gosta das coisas limpas, né? Mas Jesus diz, não é assim. Você não precisa se preocupar com essas coisas que você vai deixar. Amanhã você pode morrer e deixar tudinho aí. Você pode ir trabalhar e não voltar. Você pode morrer e não voltar, né? Mas você precisa me dar a atenção, você precisa vir ao meu encontro, você precisa clamar por mim, me chamar, ter intimidade comigo, em primeiro lugar, do que qualquer coisa que você vá fazer. Por quê? Porque Maria, ela escolheu o melhor lugar, o lugar de estar aos pés do Senhor. O Senhor estava ali visitando Maria e Maria não perdeu tempo. Maria sentou ali e lá ficou escutando Jesus ali, maravilhada com as coisas de Deus, não é? Mas Marta nem se importou. Muitas vezes nós somos Marta, não é? Quando a gente não entende as coisas, muitas vezes nós somos Marta. Quantas vezes eu não fui à igreja, não fui à missa, né? Não ia. Eu não ia porque sempre tinha churrasco. Quando eu era casada, sempre tinha churrasco em casa. Então, eu gostava de tomar minha cerveja, eu gostava de comer minha carnezinha. Vinha as visitas, né? Então, eu jamais ia deixar de estar na minha farrinha do domingo para ir para a missa. Não ia. Eu não ia. E aí, eu era Marta. Eu fui Marta por muitos e muitos anos. E muitas vezes ainda eu me pego sendo Marta. Eu lendo esse evangelho, eu sempre lembro.
por esses dias. 2 finais de semana eu fiquei comprometida com festas assim, né? Fui madrinha de crisma, né? Teve um bolinho, teve um jantarzinho depois, fiquei envolvida com essas coisas. Então, quando eu larguei do trabalho, não me deu tempo de ir à missa. Daria tempo de ir à missa. Eu fui Marta. Eu poderia ir porque era só 1 hora que ia me custar, né? Mas eu achei que não ia dar tempo, porque era eu que ia fazer a janta, era eu que ia fazer toda a ornamentação de bolo, essas coisas. Então, eu achei que não ia dar tempo, né? E realmente eu já saí para a igreja em cima da hora, né? Porque aqui quando acontece essas coisas é comigo. Um final de semana me aconteceu isso. Depois de uns 15 dias, teve também o EJC da minha filha, que é um encontro de jovem em Cristo, né? Que passam 3 dias em retiro, e também acontece também quando eles chegam, aquela festinha para os jovens e tal. Eu também me envolvi e não fui. Então, eu lendo isso aqui, eu lembrei. Eu fui Marta nesse momento porque eu poderia muito bem ter ido sim. Eu largo cedo, eu largo 7 horas da manhã, então eu poderia, de 7 a 8h30 da manhã, não iria me tirar nenhum pedacinho. Mas eu fui Marta, eu me preocupei, né? É uma responsabilidade sim, né? Eu precisava, eu tinha hora de sair à noite para ir para a igreja, então eu tinha que deixar tudo pronto, né? E ela, que me ajuda, ela estava envolvida no encontro, então não tinha como. Então eu fiquei com essa preocupação e Jesus dizia: não se preocupe com essas coisas, não ligue para isso, porque eu estou em primeiro lugar. Eu estou em primeiro lugar, então você tem que me colocar sempre em primeiro lugar, né? Existe, às vezes você vai ter um evento, né? Você pode ir no sábado. Nos sábados você tem missa nos sábados. Tem igreja que tem missa às 5 da tarde e de 7 da noite. Então, se você tem compromisso para o dia todo ali no domingo, você vai a uma praia, você quer ir para a piscina, você vai fazer um churrasco em casa, você vai fazer um almoço, você vai receber visita. Você pode ir no sábado. Precisamos entender que a gente precisa alimentar o melhor lado da situação, que é o lado de colocar Jesus em primeiro lugar em tudo, não é? É um egoísmo da nossa parte a gente não querer visitar a igreja, a gente não querer ir à igreja, a gente não... Isto é o principal, não é? Há de ser um pecado mortal não ir à igreja, porque não dá tempo. Só não devemos ir à igreja quando a gente está doente. Jesus sabe, Jesus entende, não é? É porque está doente e não vai. Tirando isso, não é para faltar à igreja. E aí muitas vezes a gente se pega fazendo essas coisas, não é? Fazendo as coisas. É muito difícil eu faltar à missa ao domingo. Mas só se tiver uma coisa assim que eu vá viajar de manhã logo cedo, que eu só vá chegar de noite, eu vou no sábado. Eu preciso colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida em tudo, não é? Em tudo, para que tudo, porque tudo dá tão certo, não é? Tudo corre tão bem. Você planeja de um jeito e Jesus permite que tudo saia tudo tão bem, tudo tão bonito, tudo tão organizado. Não é? Você tá ali com saúde, custa nada você acolher Jesus na sua vida em primeiro lugar, não é? Muitas vezes a gente só recebe Jesus. A gente recebe ele quando a gente diz: eu sou católica, eu acredito em Deus, Deus está lá no céu e eu tô aqui. Pronto, eu acolhi ele. Eu recebi ele, mas eu não acolhi. Muitas vezes, quando a gente vai na fila da comunhão, a gente recebe Jesus, mas a gente não acolhe. Não é? É uma comparação assim que me veio. E é verdade. Muitas vezes a gente só recebe. A gente vai na fila da comunhão, a gente recebe ali o pão, que é Jesus Eucarístico. A gente recebe ele, mas a gente não acolhe. Quando é que eu não acolho? Quando eu saio da igreja e passo
a fazer tudo errado de novo. Não é? Quando eu saio da igreja, quando eu me alimento daquilo ali e o meu coração ele não é tocado a mudar em nada a minha vida. Então eu não acolhi Jesus, eu só recebi. Não é? Eu só recebi e é um recebimento que não adianta. Não adianta porque eu só vai valer, só vai ser alimento para minha alma se eu recebê-lo e acolher. E acolhimento para Jesus é fazer o que ele pede, não é? É a nossa mudança de vida. Quando a gente muda todos os dias um pouco, a gente está acolhendo Jesus na nossa vida. A gente está trazendo Jesus para a nossa vida, não é? E muitas vezes a gente não quer saber, né? Muitas vezes a gente não quer saber de compromisso com as coisas do alto, com compromisso com coisa de igreja, com missa, com nada. Não, porque o domingo eu já trabalho a semana toda, então o domingo eu tenho que ir para farra mesmo. Eu tenho mesmo que me divertir, que é o dia que eu não estou trabalhando, né? Mas isso, Jesus não pede que você não se divirta. Ele pede que você coloque ele em primeiro lugar, como Maria fez. Maria não queria saber. Maria lá estava querendo saber de fazer comida. Maria lá estava querendo saber de nada. Maria não queria perder a oportunidade de estar com o Senhor dela ali. Então, ela tentou agradar ele, ela tentou ali adorá-lo, escutar ele, né? E Jesus vai e fala para Marta: Marta, Marta, por que te importas tanto com as coisas que não vai te salvar, com as coisas que não valem nada, as coisas do mundo que tu vai deixar, não é? Não é melhor tu se alimentar com a minha presença, tu se alimentar, não é? Com a minha companhia, que eu estou aqui sempre esperando por você, Marta, mas você não me enxerga, não é? Você não me enxerga, porque se você me enxergasse, você estaria no mesmo lugar da sua irmã. É como se Jesus falasse nesse popularzinho aqui. Você estaria aqui do lado de Maria, me ouvindo, porque eu não estou me importando com a janta. Jesus não estava se importando com a janta, com o almoço, né? A palavra não cita ali o horário, mas Jesus não estava se importando com aquilo. Jesus estava fazendo aquela visita, né? Para acolher elas. Elas eram amigas mesmo de Jesus. Fazia parte, ou seja, fazia parte, era como se eles fossem ali naquela passagem que Jesus diz com a mãe: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus. Então ali, eles, tanto Lázaro, como Maria, como Marta, eram irmão, eram irmã, eram mãe. Dentro do sentimento de Jesus era isso que ele estava querendo dizer, não é? Mas Marta não estava nem aí. Marta estava muito envolvida com as coisas do mundo e a gente é assim. As nossas preocupações não é só na questão do serviço, né? Do serviço da casa, do nosso serviço, do nosso trabalho, não. Mas é dentro das preocupações. A gente coloca as preocupações na frente de Jesus. A gente coloca as nossas dores, as nossas frustrações, tudo a gente coloca dentro do nosso coração. E não liga para Jesus, não vai atrás. Muitas vezes em casa não ora, não reza, não chama Jesus para acompanhar ali aquele dia, para acompanhar ali aquele dia de trabalho, aquele dia que você vai passar ali de um lazer, talvez. Não. Levanta como um bicho e levanta como outro, né? Vai embora. O que der para mim hoje deu. Hoje eu tô daquele jeito. É hoje, né? Mas não tá nem aí para Jesus. Então hoje a gente medita. Eu tô meditando, eu tô sendo mais Marta ou eu tô sendo mais Maria? Nesses 2 finais de semana eu fui Marta. Pode acreditar que eu fui Marta, né? Mas hoje, graças a Deus, eu voltei a ser Maria, né? Que já fui para minha missa. Então é isso, minha gente. A gente precisa estar sempre atento a essas coisas, não é?
Então hoje Jesus nos convida a trazer Ele em primeiro lugar para a vida, né? Em tudo, colocar Jesus em primeiro lugar. Não se importe se chega uma visita em pleno domingo na sua casa, na hora de você ir à missa. O que é que você vai fazer? Vamos à missa comigo? Ah, eu não vou, não sei o que. Então, meu amor, fique aí, viu? Eu vou só receber você. Quando eu chegar, eu lhe acolho. Mas fique aí, toma um cafezinho, faça alguma coisa aí, porque eu vou para minha missa, viu? Daqui a 1 hora eu tô de volta. Aí a gente vai tricotar, né? Aí a gente vai tricotar, a gente vai brincar, a gente vai fazer o que for. O dia é uma criança, né? Mas eu vou fazer. Em primeiro lugar, dar atenção a Jesus Cristo, que está lá me esperando todos os dias e todos os domingos. Porque só não tem missa só no domingo, não. Tem durante a semana também. A gente precisa também visitar a igreja durante a semana, se a gente tem tempo. Não é obrigatório, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem algo para fazer. Mas aos domingos é essencial irmos à igreja. Irmos à igreja. Não deixe que nada, nem ninguém tire esse foco de você. Porque quando você deixa de ir um domingo, o outro já aparece coisa para que você não vá. No outro você não sente vontade de ir mais. A preguiça, ela reina, ela vem para que você não esteja envolvido com as coisas de Deus. Para que você não faça a vontade de Deus. Para que você seja sempre Marta, né? E a gente dando o nosso voto para Jesus em primeiro lugar, as tribulações quando ela vier, as dores quando ela vier, vai ser mais maleável. A gente vai conseguir levar com mais sabedoria as coisas que acontecem na nossa vida. Amém? Um bom dia aí para vocês de domingo e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.